Bom, antes de assistir esse vídeo, eu recomendo para que o ouvinte já saiba o que é um laser, né? De preferência, tenha assistido tem outro vídeo aqui no canal, onde eu falo um pouco sobre os lasers, né? Que é assunto de física moderna. Para trazer uma pequena revisão e rápida, né? Laser, em português, é amplificação de luz por emissão estimulada de radiação, né? Uma teoria prevista por Albert Einstein no início do século XX, certo? Neste vídeo eu vou falar o que é o laser aleatório, que já é um novo tipo de laser que já foi descoberto no final do século XX, certo? Pois bem, para falar do laser aleatório, deixa eu só relembrar que este físico, Theodore Maiman, em 1960, inventou o primeiro laser convencional. Esse tipo de laser ele construiu da seguinte forma: aqui no centro nós temos um cristal de rubi, certo? E nos arredores aqui nós temos um tubo luminoso de quartzo. Então, a princípio, esse tubo aqui vai estar emitindo luz em direção ao rubi. Aqui nessa extremidade e aqui nesta, nós temos espelhos. A diferença é que aqui no final nós temos um espelho 100% refletor e aqui nós temos um espelho parcialmente refletor, certo? Como esse rubi aqui ele contém íons que são ativados eles absorvem a luz do tubo luminoso e emitem em uma frequência comum, de modo que esses fótons que estão aqui nesse meio, eles vão se propagar de um espelho até o outro, certo? De modo que, como apenas um dos espelhos é semi-refletor, só vai passar fótons por esse espelho aqui. Esse feixe aqui que foi caracterizado como feixe laser. Pois bem, o modelo que a gente pode tratar esse tipo de laser, o laser convencional, é da seguinte forma. Nós temos uma cavidade óptica, né, que são dois espelhos, sendo um deles semi-refletor, ou seja, menor que 100% refletor. E aqui no centro nós temos um meio de ganho. Esse meio de ganho, no caso do laser do Maiman, foi um cristal. Mas a gente pode usar aqui um pó ou qualquer solução que vai emitir luz com eficiência. Os fótons que são emitidos eles são realimentados aqui pelo espelho e voltam para o meio de ganho para criar novos fótons, certo? E o terceiro item fundamental é a fonte de excitação. No caso do laser do Maiman, foi o tubo luminoso de quartzo, certo? Essa fonte de excitação pode ser uma diferença de potencial, por exemplo. Mas é mais comum a gente encontrar uma lâmpada excitando esse meio de ganho. Aí daqui pelo espelho semi-refletor nós temos o feixe laser, isso para o laser convencional. Então tá aqui alguns lasers convencionais bem conhecidos, facilmente encontrados no nosso dia a dia, né? Principalmente esse aqui que é a caneta apontadora. E aqui os caras ainda fizeram algo a mais, né? Eles mudaram o formato das lentes para que quando você observe o padrão luminoso na parede, no anteparo, você veja desenhos diferentes. Pois bem, aí agora eu vou entrar no laser aleatório, né? Do inglês Random Laser. A proposta teórica desse tipo de laser foi feita por Letokov em 1967. Ele propôs que em um meio desordenado a luz poderia ser amplificada. E as primeiras demonstrações ocorreram em 86 com Markuchev e sua equipe, e em 94 com Lawand e sua equipe. Nesse último trabalho aqui, dentre essa equipe, um deles é um professor, pesquisador brasileiro. Mas no geral esse trabalho aqui foi fundamental porque ele demonstrou pela primeira vez a emissão estimulada de radiação em um meio de forma que a gente não pudesse encontrar ambiguidade. Pois bem, eu vou mostrar essa referência no final para aqueles que tiverem interesse em se aprofundar. Então, mas o que é o laser aleatório? Como ele funciona, né? Resta essa dúvida aí. Eu desenhei aqui um modelo, assim como eu tinha feito no laser convencional, para a gente entender o que é um laser aleatório. Então você tem um meio com partículas aleatoriamente espalhadas ali naquele meio. Vamos pensar nisso como um pó. Nesse pó você dopa
com íons terras raras. Íons terras raras porque eles são eficientes emissores. E daí você tem uma fonte de excitação, você tem luz, por exemplo, chegando naquele meio. Essa luz vai fazer com que os átomos se excitem. Aí eles vão absorver e vão reemitir a luz. A diferença é que nesse caso não tem espelhos. Então essa é a principal diferença entre um laser aleatório e um laser convencional. A realimentação aqui não é feita pelos espelhos, e sim por essas trajetórias randômicas que os fótons fazem quando eles caminham, digamos assim, dentro da rede, certo? As partículas com os íons absorvem, emitem fótons, né, em determinadas frequências, e eles vão fazer trajetórias aleatórias ali dentro daquele meio, certo? Isso vai ser a nossa realimentação. Esse meio aqui vai estar amplificando luz. Aí a gente observa essas emissões no espectrômetro, por exemplo, a olho nu. E para exemplificar, eu coloquei um exemplo aqui bem bacaninha, bem simples. Aqui a gente excita, por exemplo, um pó dopado, vamos supor, dopado com neodímio, com íons neodímio 3+, por exemplo, no estado trivalente. Aí você tem um laser e excita esse material. Aí mas esse material vai absorver o comprimento de onda. Eu coloquei verde aqui, né, mas só para dar exemplo, não necessariamente você vai usar um laser verde, pode ser um laser de outras cores. Então esse material vai absorver esse comprimento de onda, os íons vão transicionar, né, nos níveis de energia, dependendo do íon, e eles vão emitir, né? Aí a amostra vai começar a mostrar uma luminescência dessa amostra. E então você observa, dependendo do tipo de íon, um comprimento de onda de saída. Veja que aqui nesse caso não tem espelhos. Então esse é um tipo de caso onde se houver amplificação de luz, então nós podemos chamar de laser aleatório. Aí um artigo interessante que vai tratar sobre esse tema, é aquele de 94, né, como eu falei. Aqui eu estou divulgando vários artigos que para mim foram extremamente importantes nesse tema, mas existem muito mais artigos que falam sobre esse determinado tema. Pois, muito obrigado, até a próxima.